Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Na manhã seguinte, Ernesto mostrou a foto ao seu advogado, que disse ser uma prova irrefutável de que Helena violou a ordem de restrição. Porém, o mais importante era evitar de que Georgina Lopes se pronunciasse. Ernesto então perguntou como. Georgina Lopes, para quem não sabe, é a Gina. Ernesto encontrou Nicholas brincando com seus carros e disse que era hora de dormir. Nicholas perguntou se ele estava com raiva dele. Ernesto disse que não. Então Nicholas perguntou por que ele o estava punindo. Ernesto perguntou por que ele mentiu sobre ir ao parque com a tia. Ele disse que queria sair e brincar. Ernesto perguntou se ele conheceu alguém lá e ele disse que não. Ernesto começou a ler um dos livros de Nicholas, parecendo repetidamente quando Nicholas parecia estar dormindo. Ele então foi até o computador, convencido de que todos estavam mentindo para ele. Ele o ligou, fez uma busca e encontrou a foto da Vitória. Ele rolou para baixo para ver os comentários. Irene entrou. Ele disse que estava lendo as notícias. Depois de confirmar que Nicholas estava dormindo, ela o traiu então para a cama. Nelson encontrou-se com André às 8 e a conversa começou de maneira estranha de sempre. Ela pediu espaguete à carbona e ele fez o mesmo de uma maneira que nos disse que mosca nas paredes não tinha ideia do que era. Quando ela perguntou se ele conhecia o prato, ele admitiu que não, mas achou que deveria ser maravilhoso se ela gostasse. Ela então comentou que isso era estranho e que ele parecia um pouco abatido quando ela chegou. Ele disse que não conhecia cuidar, então não conseguia mais cuidar de sua filha e agora mais uma vez se recusou a falar sobre isso. Ela tentou fazer com que ele falasse poesia e foi quando ele percebeu que não podia mais fingir. Ele confessou todo o ato então de tudo o que estava acontecendo. Ele conta: "Eu não sou o homem do mundo que você pensou. Tenho uma oficina na qual me orgulho, me construí com um trabalho árduo. E foi tudo isso. Eu não sou tudo o que você pensou que sou. Eu sou um simples cara que talvez você nem possa um dia gostar." E foi tudo que Andrea precisou ouvir para pegar a bolsa. Ele se desculpou, mas ela disse que estava farta de homens que não eram o que diziam ser. Ela estava desiludida. Ele então tentou outra chance, mas ela se levantou e foi embora. Ernesto ficou sentado em seu carro, vigiando a porta do tribunal. Ele viu Helena entrar com Horácio. Gabriela e Samuel estavam no escritório. Ele explicou que não poderia estar no concurso de Pedro porque ele estava na universidade. Seu professor ligou e perguntou com raiva como ele poderia então entregar um trabalho tão ruim. Estava cheio de erros e isso teria consequências. Ele encerrou a ligação. Samuel verificou o computador e descobriu que havia enviado o arquivo errado por engano. Ernesto viu Nelson e Gina entrarem no prédio. Seu telefone começou a tocar assim que eles entraram. Ela disse ao pai que precisava ir ao banheiro. Ele ficou um pouco aborrecido, mas indicou onde a esperaria. Então, encontrou Helena, Horácio e Rodolfo e disse onde estava Gina. Ernesto estava parado perto da sala onde Pedro estaria esperando por ela. Ela estava nervosa o suficiente para que quando ele dissesse para sair e inventar o que quisesse quando a encontrasse. Ela estava o suficiente intimidada então para sair. O escrivão do juiz saiu atrás de Gina e Nelson foi procurá-la. Pedro ligou para Helena, que disse a ele que Gina estava no banheiro. Nelson voltou dizendo que ela não estava lá. Helena presumiu que Gina havia decidido não testemunhar, mas Nelson não tinha uma resposta para isso. Pedro então ouviu tudo isso. Eles encerraram a ligação. Pedro tentou ligar para Gina, mas ela não atendeu. Pedro disse que não queria perdoar por isso. Ele teve que explicar isso a Domingos. Andrea tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Helena estava disposta a falar a sós com Ernesto. Andrea disse para ligar para ela se necessário.
Ernesto mostrou a foto do troféu em seu celular, dizendo a ela que a violação de uma medida cautelar é punível com 6 meses de prisão. Claro que ela definitivamente perderia então Nicholas. Ela disse que iria provar que não era viciada em drogas e que ele havia passado a droga para ela. Ele disse que ela não tinha provas e não havia testemunha. Ela parecia saber naquele momento que ele havia descoberto sobre Gina. Ele disse que todos os advogados compartilharam informações e no que diz respeito à lei, uma vez viciado, sempre viciado. Ela exigiu saber o que ele queria. Ele queria que ela voltasse para ele. Ela recusou por causa de todas as coisas horríveis que ele tinha feito. Ele ligou para seu advogado para apresentar queixa contra ela e mandar a polícia. Ela perguntou se ele entendia que Nicholas precisaria dela. Ele disse ao advogado para esperar até que ele ligasse de volta. Ele encerrou a ligação e disse: "Eu também preciso de você. Não importa que eu te odeie?" "Não, isso é agora, mas em breve você me amará", falará então Ernesto. Ele se moveu para o espaço dela e ela ergueu as mãos. "Não me toque", fala Helena com raiva. Ela realmente parecia assustada. "Vamos para casa", disse ele. Ela não disse nada e ele interpretou isso como consentimento. Ele disse para pegar a mala e dizer adeus à sua mãe. Andrea confrontou Ernesto, exigindo saber o que ele disse a Helena para fazê-la partir com ele. Ele disse que eles chegaram a um acordo. Helena disse que estava voltando para buscar Nicholas porque não podia se separar dele. Se isso significaria voltar para Ernesto, ela o faria. Era o que ela tinha a fazer. Andrea não conseguia entender. Ela perguntou como que Ernesto a ameaçou. Helena disse que estava cansada de lutar. Andrea realmente não entendeu, não apenas por causa do que ele fez a ela, mas à família. Ernesto respondeu que ela costumava defendê-lo e Andrea disse que era para ver sua verdadeira face. Isso poderia ter piorado, exceto que Helena a impediu de dizer vamos para Ernesto, que então foi buscar sua mala. Para finalizar, Helena e Ernesto voltaram para casa. Pedro estava ligando. Ernesto mandou que ela respondesse e dissesse que estava com ele. Ela falou com a voz monótona, dizendo a Pedro que estava de volta com Ernesto e que não ligasse mais para ela. Quando ela encerrou a ligação, ele ficou em choque. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, não sai, não perde nenhuma informação que eu vou te atualizar sobre tudo que ainda vai pro ar.